Gostaria de agradecer à Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, do Ministério Público do Trabalho, pelo convite para proferir essa palestra durante o 3º Seminário Internacional, que trata do fortalecimento da agroecologia, consequências dos agrotóxicos à saúde humana e à natureza, e uma abordagem de vigilância em saúde. Eu vou falar um pouco sobre alguns impactos da agropecuária no Brasil. Então, eu vou começar falando de epidemia, né? Essa tristeza que foi para a gente, ainda está sendo, né? A epidemia de Covid-19, que entre março de 2020 e agosto de 2022 ceifou 681 mil vidas de brasileiros. Foi um trauma, é muito triste tudo isso, né? Mas tem uma outra epidemia que não está tendo tanto destaque, que é a epidemia do câncer, né? A epidemia do câncer entre 2018 e 2020 matou 692.521 pessoas no Brasil, mais do que a epidemia do Covid. Mas a gente não vê relatórios diários, a gente não vê a mídia falando disso, né? As famílias e os amigos é que arcam com a tristeza de conviver com essas perdas, essa doença que tem tantos lances de sofrimento, né? E a gente vê aqui nos dados dos gráficos que a maioria das vítimas são homens e que a cada ano são ceifadas mais de 200 mil vidas, né? 2020 foi um ano atípico, então esses 229.300 óbitos talvez sejam ainda um número seja maior, né? Depois vai ter uma atualização, provavelmente. Aqui eu trouxe dados da ONU para a mortalidade por câncer por 100 mil habitantes em 2020 dos países segundo os continentes, os países que apresentaram as maiores taxas naquele ano. Então, na Europa foram Croácia, Hungria e Sérvia. Na Ásia, Japão, Singapura e China. Na Oceania, Nova Zelândia e Austrália. Na África, La Reunião e Maurício, que são pequenas ilhas. E nas Américas, a gente tem ali os 3 primeiros, Barbados, Uruguai e Cuba. Seguido de Martinica, Canadá e assim por diante. Esses dados são da ONU e a gente vê então que nos países da Europa tiveram as maiores taxas e o Japão. Mas aqui nas Américas também a gente teve Barbados, Uruguai e Cuba com altos índices, né? Martinica também, Canadá, os índices mais elevados. Aqui a gente tem dados da ONU quanto à mortalidade por suicídio por 100 mil habitantes no ano de 2019, que é o mais recente relatado, né? E a gente tem, então, por continente, na Europa, Lituânia, Ucrânia e Montenegro. Na Ásia, a Coreia do Sul, Federação Russa e Cazaquistão. Na África, África do Sul, Moçambique e Zimbábue. Na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. E nas Américas, né? Guiana, Suriname, Uruguai, Estados Unidos, Haiti. Vejam que na América Latina, na América do Sul, tem Guiana e Suriname que têm índices muito elevados, os maiores do mundo, segundo os relatórios que eu tive acesso. E na África também tem países com altos índices de suicídio. Chama atenção isso, né? África, na Ásia, vê a Federação Russa. Mesmo antes da guerra, na Federação Russa já tinha um alto índice de suicídio. E aí alguém há de perguntar, mas por que a professora está falando de suicídio? Por que está falando de neoplasias, de câncer, se a gente está trabalhando na área ambiental? Essas 2 publicações que eu trouxe aqui para vocês, que é o livro Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, está disponível gratuitamente na internet. Ela tem um livro elaborado por cientistas com referências bibliográficas que explicam a relação entre câncer e poluição ambiental, entre suicídio e poluição ambiental. Não são causas exclusivas, porque tanto o câncer quanto o suicídio são tipos de problemas que são multifatoriais, mas a poluição ambiental é um fator muito importante no desencadeamento dessas mortes, né, e dessas doenças e mortes, suicídio, depressão, neoplasias, tudo isso tem muito a ver com poluição. E eu também trouxe ali um documento do governo americano
É um documento que os cientistas elaboraram a pedido do presidente da República dos Estados Unidos, mostrando que realmente os fatores de risco presentes no ambiente que levam ao desencadeamento do câncer. Então, a resposta é: por que será que está aumentando tanto o número de câncer? Por que aumenta tanto o número de doenças degenerativas? Por que tem tanta diabetes? Crianças com autismo, etc, etc. A resposta é simples: é porque nós estamos sendo envenenados. Nós estamos sendo envenenados. A poluição está tão grande na água, no ar, nos alimentos, que a gente está ingerindo esses alimentos, a gente está absorvendo esses venenos que estão presentes no ambiente, e isso está fazendo com que nós tenhamos doenças cada vez em uma proporção cada vez maior. E se a poluição ambiental é algo relevante no desencadeamento de doenças, inclusive doenças degenerativas, é importante falar da água, que é o principal alimento, né? Nosso principal alimento. E começar a falar da água pelo respeito que se tem pela água em termos de tratamento de esgoto. Eu tenho uma tristeza em falar para vocês que nesse quesito o Brasil está muito, muito atrasado. Aqui nós temos dados do tratamento de esgoto em relação à água consumida, do quanto que é fornecido de água e quanto que é tratado de esgoto. O Brasil como um todo trata pouco mais de 50%. E nós temos uma população na área urbana de 211.755.692 habitantes. Então, vocês imaginam o tamanho da poluição que a falta de tratamento de esgoto causa no nosso país. Os mananciais de abastecimento público de água, os mares, os rios, os lagos, as águas subterrâneas, em muitos casos comprometidas exatamente pelo lançamento de esgoto sem tratamento. Aqui merece destaque a região norte do país, que é onde tem a maior parte dos estados do bioma amazônico, né? Vocês vejam aí o baixíssimo índice de tratamento de esgoto. Na maior parte do país, os índices de tratamento não alcançam 50% ou não alcançam nem 30%. E são populações grandes, milhões de habitantes, como a gente vê no gráfico da direita. Isso representa um grande impacto sobre os nossos recursos hídricos e sobre o ambiente como um todo. Agora, a gente consultou lá no site da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quais são os agrotóxicos com uso permanente permitido no Brasil. São 504 ingredientes ativos permitidos, né, de agrotóxicos com uso permitido no Brasil. Desses 504, 107 são produtos biológicos e semioquímicos, tá? E 397 são agrotóxicos químicos. Gente, desses 307, 146, ou seja, 36,8% foram banidos ou não têm uso autorizado na União Europeia, ou seja, quase 40%, 36,8% do que é permitido no Brasil não tem uso autorizado na União Europeia atualmente. Nesse gráfico nós vemos a evolução da quantidade de agrotóxicos em termos de ingredientes ativos, de agrotóxicos comercializados no Brasil em toneladas, gente. Em 2020 foram 685.745,68 toneladas de agrotóxicos comercializados no Brasil, dados oficiais. Isso sem falar do contrabando, tá? Então, isso correspondeu a aproximadamente 3,24 quilos por habitante do Brasil, essa quantidade de agrotóxicos que foi utilizada aqui no nosso território. Isso realmente representa um grande risco para todas as pessoas, para todos os animais, para o ambiente como um todo. E um dado interessante que de 2013 a 2020, a área cultivada, a quantidade de agrotóxicos utilizados de 2013 a 2020 aumentou 38,3%, enquanto que a área total cultivada aumentou 15,2%, ou seja, a quantidade de agrotóxicos aumentou 2,5 vezes mais do que o aumento da área cultivada. E quando a gente vê os agrotóxicos, eu trouxe aqui uma tabela com os agrotóxicos que tiveram mais de 3.000 toneladas negociadas, tá? Em 2020. Gente, vejam que
grande parte desses que a gente espalhou de monte no Brasil são banidos na União Europeia. Essa terceira coluna ali são o ano de banimento na União Europeia. Vejam a atrazina, que em 2020 foram 33.321 toneladas, banida desde 2004 na União Europeia. A cefato, banido desde 2003, quase 30 mil toneladas. Clorotalonil, 2009 banido, quase mais de 24 mil toneladas. Então vejam que tristeza para o nosso país, que entre os agrotóxicos que foram aplicados em grande quantidade, mais de 3 mil toneladas em um ano, estão essas porcarias que já foram banidas na União Europeia e em vários outros países por serem inaceitavelmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Vejam que tristeza isso, gente. Os mais usados no Brasil, em grande parte, são proibidos em outros lugares, porque as pessoas lá não aceitam o risco de usar essa porcaria. Aqui tem o carbendazim, que foi comercializado 7.789 toneladas. Ele tem uma história engraçada. Ele foi banido em 2009 na União Europeia. No Brasil estava em revisão desde 2008, tá? Aí, essa semana, proibiram o carbendazim. Por quê? Porque teve um juiz lá do Distrito Federal que ordenou que a Anvisa reavaliasse o carbendazim. Desde 2019 era para eles darem uma resposta, daí o prazo final que o juiz deu foi agora em agosto e saiu essa semana a resolução. Proibir, mas não proibir, ou seja, o carbendazim teve o uso proibido no Brasil, mas vai poder os agricultores vão poder usar e vão poder comercializar até ano que vem para terminar os estoques. Sabe por quê? A justificativa do banimento é cancerígeno. A Anvisa disse, não, ele é cancerígeno, mas a gente deixa usar para acabar os estoques. Vejam a situação, gente, dava desde 2008, já se sabia há muito tempo que essa substância é extremamente perigosa para a saúde. Aí a Anvisa vem com essa resolução, ó, é cancerígeno, tem que proibir, mas vai ficar um ano sendo usado para acabar os estoques. Dá para aceitar uma coisa dessa? Uma coisa também que eu queria chamar a atenção é que tem o ano de proibição na União Europeia e o ano de autorização para o uso no Brasil. Gente, a maioria das moléculas, vejam aqui, ó, 78% dos agrotóxicos aprovados agora, de janeiro de 2019 até junho de 2020, 78% só tem moléculas velhas. Só 22% são moléculas aprovadas depois de 2010. O resto é coisa velha, de 2003. 2003 é porque tudo foi reformulado, então é coisa de 2003 para trás, antes de 2003. Então, 78% das moléculas que foram aprovadas agora são moléculas antigas, ou seja, 78% são moléculas antigas anteriores a 2010. E o que eu trouxe aqui é para vocês passarem raiva comigo, gente. Substâncias proibidas na União Europeia, que tem uso autorizado no Brasil em folhas, agrião, brócolis, couve, sabe? O Brasil permite o uso em hortaliças de substâncias que foram banidas na União Europeia há muito tempo por causa da sua toxicidade. Isso é muito triste, gente. É muito triste. Agrião. E vocês imaginem colocar substâncias extremamente perigosas em hortaliças. E isso é permitido, isso aqui é dado lá da Anvisa, do site da Anvisa, nas monografias lá tem o uso autorizado. Não tem condição, né? Então, quem procura acha. Num país que se usa tanto veneno, quem procura veneno acha, né? O Ministério Público do Estado de Santa Catarina conseguiu verba para analisar, para avaliar a qualidade da água, e então contratou por licitação pública um laboratório para fazer as análises, né? Então foram analisados a água de abastecimento, tá, gente? Abastecimento de cidades, tá? De 175 dos 295 municípios de Santa Catarina foram avaliados, quanto à presença de 204 ingredientes ativos. A resolução a portaria do Ministério da Saúde exige que as empresas de saneamento avaliem a presença de agrotóxicos na água a cada 6 meses, 40 ingredientes ativos. O Ministério Público conseguiu avaliar 204. Esse trabalho de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 revelou que havia resíduos de agrotóxicos na água
de 60 municípios. Gente, 60 municípios tinham água, veneno na água, tá? Desses 60 municípios que tinham veneno na água, 50 deles não poderiam usar água se estivessem na União Europeia. Já vou explicar por quê. Então, a gente tem nessa tabela os resultados de algumas das análises das águas, né? E a gente vê que aqui a gente tem concentrações acima do que seria permitido na União Europeia, porque na União Europeia cada ingrediente não pode ultrapassar 0,1 microgramas por litro, e quando tem mais de um, não pode ter, a soma deles não pode ter mais que 0,5 microgramas por litro. Nessa tabela aqui, somente a cidade de Armazém ficou abaixo de 0,1 microgramas por litro. E é triste ver, gente, que Arvoredo e Armazém têm um manancial subterrâneo com venenos perigosos ali, né? Por que é o manancial subterrâneo é mais preocupante a contaminação do que o manancial superficial? Porque o subterrâneo não tem mecanismos de depuração. O manancial superficial tem o sol, tem o ar, tem o movimento das águas, então vai purificando aos poucos. E o subterrâneo não tem, então aquela poluição é considerada permanente. Vejam aí Balneário Camboriú com tantos poluentes na água, né? É muito triste isso, gente. 50, 60 municípios dos que foram avaliados, 60 tinham veneno na água. E o veneno na água é uma contaminação que é muito preocupante porque todo mundo precisa de água, todo mundo precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia, e é todo dia. Então é uma contaminação que chega no corpo das pessoas diariamente, continuamente. Por isso que é tão preocupante a contaminação das águas de abastecimento. E vejam vocês que aqui eu trouxe os dados da literatura quanto aos efeitos na saúde dos agrotóxicos que foram encontrados na água de abastecimento de cidades de Santa Catarina. Gente, é apavorante, porque tem vários tipos de câncer, hipotireoidismo, extremamente tóxicos, afetam inclusive crianças, o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento neurológico das crianças. Causa até autismo, atraso no desenvolvimento. Então, vocês vejam, eu fiz questão de deixar aqui, porque isso vai ficar no YouTube, vai ficar bastante tempo, as pessoas vão poder ver o que é que elas estão bebendo. Um dado importante também, o ano que foi proibido na União Europeia, ou seja, vários venenos que apareceram nas águas de várias cidades de Santa Catarina já foram proibidos há muito tempo na União Europeia. Aqui, o fipronil, que apareceu aqui nas águas de Santa Catarina, foi proibido até na China, gente. Até coisa proibida na China nós não proibimos ainda. Meu Deus, o que é isso? Coitado do povo brasileiro, viu? Coitado do povo brasileiro. Aqui tem o número de municípios em que apareceram esses componentes e o ano de proibição na União Europeia e os efeitos na saúde. É muito preocupante isso, muito preocupante. Quando a gente vê, por exemplo, o profenofós, que apareceu na água de 5 municípios de Santa Catarina e foi proibido na União Europeia já em 2002. Gente, nós estamos em 2022. Fazem 20 anos que foi proibido na União Europeia porque eles não aceitavam os riscos lá. Como é que a gente continua usando isso aqui? Isso é um crime contra os brasileiros. Olha aqui, a permetrina, proibida lá na União Europeia, causa autismo, gente. Causa autismo em crianças. Causa, sim. Isso é inacreditável, é verdade. Se a mãe é exposta a determinados poluentes durante a gestação, a criança tem autismo, sim. O glifosato é um dos que causa também. Aqui também nessa página tem os três componentes que foram encontrados em águas de abastecimento e que já estão banidos na União Europeia, né? Então vejam vocês que coisa muito séria que é isso, a gente contendo contaminantes na água extremamente perigosos e que já foram banidos em outros países há muito tempo. Mas agora eu quero fazer questão de falar uma coisa que pouca gente sabe e que é verdadeiro. Gente, quando a gente fala de agrotóxico no Brasil, nós estamos falando de 4 culturas. Sim, a doutora Larissa Bombardi e outros autores demonstraram o seguinte: do total de agrotóxicos usados no Brasil, 52% são usados nas plantações de soja, 52% para soja, 10% para milho, 10% de cana-de-açúcar e 7% nas plantações de algodão. Sim, gente, somando isso dá 79%. 79% do veneno usado no Brasil não é usado em outras culturas para alimentação humana.
Soja, milho não são alimentos para seres humanos, são direcionados para a pecuária. A doutora Sônia Felipe, que fez um trabalho minucioso, ela revelou que 93% da soja e 80% do milho são direcionados para a alimentação animal. Do que é produzido no Brasil, ou é para animal, para pecuária no Brasil ou no exterior. Então, milho e soja, que consomem juntos 62% do veneno usado no Brasil, não são direcionados para a alimentação humana. 93% da soja e 80% do milho vão para a alimentação de animais, no Brasil ou no exterior. Cana é commodity e algodão também não é alimento. Então, quando a gente fala de veneno, quando a mídia diz que a gente precisa usar veneno para alimentar as pessoas, não é verdade. A gente está alimentando animais, a gente está sacrificando nosso ambiente, usando a água, desmatando para produzir alimento para animais e commodities. Não é para produzir alimentos para seres humanos. Quando a gente vê a área plantada em hectares, gente, a gente vê a predominância das áreas plantadas com soja, milho e cana, e muito pouco para alimentação de humanos, feijão, trigo e arroz. Comparem as áreas, gente, isso é dado oficial, tá? Do IBGE, do Sidra. Ou seja, nós estamos priorizando a plantação de soja, milho para alimentação animal, cana de commodity e deixando em insegurança alimentar o Brasil, porque o que é realmente alimento para o ser humano está sendo muito pouco cultivado. Gente, o Brasil está passando por uma situação muito séria de insegurança alimentar. A gente está vivenciando um alto preço dos alimentos, porque a gente não prioriza a produção de alimentos para as pessoas. Simplesmente isso. Olhem essas áreas cultivadas. Isso repercute em uso da água, degradação do solo, desmatamento, intoxicação, envenenamento. Tudo isso para quê? Para a gente exportar. Exportar é muito barato. Olhem ali os principais produtos exportados pelo Brasil. Número 1, soja. 70% da soja produzida, exportada pelo Brasil vai para a China para alimentar porcos lá. E o milho também é usado para alimentação animal. Ali vejam a pauta de exportação do Brasil, segundo o petróleo, né, que a gente exporta o petróleo e depois importa o diesel. Em quinto lugar, o milho. Sexto, carne bovino. Sétimo, carne de frango. Nono, farelo de soja e 10º, café. Vejam que a gente fica com todo o prejuízo aqui, a nossa degradação ambiental, a nossa poluição para exportar limpinho, carne de boi, carne de frango, e a nossa população comendo osso aqui, né? Quando consegue comprar osso. Vejam que situação que nós estamos vivendo. E uma situação grave de insegurança alimentar, porque, como eu disse, o Brasil importa feijão, trigo e arroz, o Brasil está importando, enquanto que exporta. E aí dizem que o Brasil é o celeiro do mundo, é o celeiro para os animais, mas não para as pessoas. Olha, isso tem repercussões diretas no preço dos alimentos e na insegurança alimentar que a gente está vivendo agora. É o privilégio das commodities em detrimento da produção de alimentos para as pessoas. E quando eu falo de pecuária no Brasil, vejam aqui o quadro que a gente tem. A última coluna é de seres humanos. Vejam que os humanos são minoria. Tem muito mais boi no Brasil, ali os bovinos, né? Muito mais bovinos no Brasil. Galináceos, então não se fala só galinhas, tá? Tem muito mais galinha no Brasil do que humanos. Os suínos ficam abaixo, né? Mas de qualquer forma a gente já vai ver que é impactante também a produção de suínos. Então vejam que a quantidade de animais que são produzidos no Brasil, e esses animais são tratados com o produto da agricultura industrial, soja e milho. Então vejam vocês o quanto que a gente investe na produção de carne e o quanto que fica de ônus aqui para a gente. Em relação a isso, vejam a quantidade de seres humanos e a quantidade de animais aqui. E vejam vocês, se nós não tratamos adequadamente os dejetos humanos, imagine então dos animais. Eu trouxe aqui os números para vocês poderem ter ideia do tamanho do impacto da pecuária também sobre a qualidade dos recursos hídricos. Em 2020, foram abatidos 29.887.036 bovinos. A professora Sônia Felipe, no livro Carne e Latria, ela desvendou, ela fez todo um estudo da cadeia produtiva para ver qual o consumo e qual a geração de dejetos
da criação de animais. Então, a partir dos dados que ela coletou, a gente tem que esses animais abatidos, esses bovinos abatidos em 2020, no seu ciclo de vida inteiro, incluindo a agricultura, consumiram 979 bilhões de litros de água, tá? Geraram 1,46 bilhões de toneladas de excretas e foram liberados 268,4 milhões de litros de sangue durante o abate. Nos suínos, né? 49.356.207 suínos abatidos no Brasil em 2020, eles consumiram durante o ciclo de vida 37 bilhões de litros de água, 98,7 milhões de toneladas de excretas geradas e 148,1 milhões de litros de sangue liberados no abate. Quanto aos frangos, foram 6 bilhões e 6 milhões 415.270 frangos abatidos no Brasil em 2020. Isso levou ao consumo de 210,2 bilhões de litros de água, gerou 235,8 milhões de toneladas de excretas e 1,8 bilhões de litros de sangue liberados no abate. E isso tem que ser falado, porque o Brasil produz, a pecuária é muito intensa no Brasil e o impacto da pecuária é pouco mencionado. Nós temos que pensar nisso. Um porco, gente, gera 10 vezes mais dejetos do que um ser humano. Os animais, eles têm um impacto muito grande também. A pecuária tem um impacto muito grande sobre os recursos hídricos no Brasil, com certeza. Aqui a gente vê um rio pintado de vermelho pelo sangue que vazou de um abatedouro lá em Goiás. Outra, uma reportagem, um artigo que foi escrito por pesquisadores mostrando as esterqueiras, que onde o pessoal deposita os dejetos suínos, vazando para o ambiente sem tratamento algum. E isso é um cenário muito comum, tanto que nas áreas de pecuária intensiva no Brasil, em geral, há um grande comprometimento das águas, inclusive das águas subterrâneas, contaminadas tendo como fonte os dejetos dos animais. Aqui eu trouxe um relatório da Agência Nacional de Águas, dizendo em que é consumida a água potável, né, água limpa no Brasil. Vejam que 66,1% é na irrigação de grandes culturas, gente. 66,1% na irrigação. Para abastecimento dos animais, diretamente 11,6%. Vejam que o abastecimento urbano é só 9%. E ali eles estimam abastecimento rural 2,4%. Indústria 9,7% e mineração 0,9%. Então vejam como a irrigação de grandes culturas, naquelas 4 commodities principalmente, né? E principalmente direcionados para a pecuária e para a exportação. Então, a gente realmente está usando esse bem importantíssimo para a sociedade para a irrigação de culturas grandes e para o abastecimento animal. São as principais demandas que a gente tem. A população urbana, a consumo são 9%, 66% é para irrigação. A gente tem que repensar isso. Esse modelo agrícola, o que ele está fazendo com o Brasil? Um outro aspecto importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Qual é a contribuição do Brasil para a emissão de gases de efeito estufa? Aqui a gente tem os dados de 1990 a 2020. Vejam quanto que é relevante aqui a mudança no uso da terra, esse verdinho, gente, o desmatamento. Quanto que é relevante. A gente diminuiu por um período e depois voltou a aumentar. Então, vejam que o fator preponderante da emissão de gases de efeito estufa é a mudança no uso da terra. E isso tem muito a ver com agricultura e pecuária. Abre-se terras, né, desmata para abrir campo para agricultura e para pecuária. E aqui em rosinha, vocês vejam também o segundo fator mais importante de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é a agropecuária, tá? Então, a agropecuária, ela tem relevância muito grande no Brasil nas fontes de emissão de gases de efeito estufa. Muito relevante. O Brasil agora assinou lá em Glasgow o Tratado do Metano, e o metano que é emitido no Brasil é proveniente principalmente da agropecuária. Então, a gente tem um compromisso com o mundo para reduzir essas emissões. Não ampliar, reduzir, né? E vejam vocês a relevância da pecuária. Aqui tem essa notícia aqui baseada em dados de pesquisa, que 75% do desmatamento em florestas públicas viram pasto, gente. 75% do que é desmatado nas florestas lá da Amazônia,
da área amazônica viram pastos. E isso, gente, de 1997 a 2020, correspondeu a 21 milhões de hectares, maior do que a área do estado do Paraná. Foi desmatado para implantar pastagem para gado. E como o Brasil é um importante emissor de gases de efeito estufa no Brasil e no mundo, e a gente se comprometeu a diminuir, principalmente a gente assinou o tratado do metano recentemente, o que deve ser feito? Reduzir as emissões na produção, ou seja, tentar minimizar a produção de animais, né? Que agora eu tenho até gente estudando para diminuir, para mudar o metabolismo dos animais para eles emitirem menos metano, mas isso seria uma forma muito estranha de se lidar com o problema, né? Evitar expandir a área de lavoura e pastos, e olhem que interessante o terceiro ponto apontado aqui, redução de desperdício, mudança de dieta. Basicamente, a gente está falando do impacto da pecuária. A pecuária é dieta, gente. O ser humano não precisa de carne para viver. Tanto é que está cheio de vegano muito saudável nesse mundo, está cheio de vegetariano muito saudável nesse mundo. A gente tem que repensar isso também. Eu gostaria de sugerir fortemente que vocês assistam um vídeo chamado Cowspiracy, que está disponível no YouTube. Ele explica muito bem a participação da pecuária nessa questão da degradação ambiental a nível mundial, inclusive emissão de gases de efeito estufa. É muito interessante esse vídeo. Muito obrigada pela atenção.